Olá, pessoal! Mais um vídeo Memórias da Regina. E hoje nós vamos estar conversando sobre uma palavra que eu vou estar voltando várias vezes, mas porque ela tem várias significâncias. Nós vamos falar do luto. E propriamente dito, nós vamos falar do luto da morte mesmo em si. Eu vou estar mostrando para vocês dois acontecimentos muito importantes na minha vida. E depois a gente vai discutir um pouco sobre esses dois acontecimentos. A gente precisa, eu falo que eu aprendi com a prática, tudo que eu estou vivenciando hoje, tudo que eu estou falando hoje, mas porque eu também tive o tempo para parar e para pensar, e eu acho que vocês precisam também de um tempo para analisar alguns fatos que eu estou usando como exemplo na vida de vocês também. Então, lá vai a primeira história. Como vocês sabem, eu nasci no Paraná e meus avós paternos moravam lá, né? Hoje somente a minha avó. Eu não conheci meu avô materno. Todos falam para mim que ele era maravilhoso e deve ter sido mesmo porque ele criou filhos com exemplos, com bons exemplos e ele é amado até hoje. Então, possivelmente ele deixou muitas lembranças boas. Mas eu só conheci meu avô paterno, meu italianão, vovô Rafael. Por que que eu falo isso? Porque para mim ele era muito grande, ele era muito bonito, tipo assim, galã de novela. E isso ficou, né, dentro de mim. Só para vocês entenderem como era esse afeto, porque eu vim para São Paulo com 4 anos de idade, mas a minha mãe nunca deixou que a gente se afastasse deles. Então, todas as férias, seja de fim de ano como de meio de ano, ela fazia o possível para levar eu e meu irmão, para que a gente pudesse curtir o sítio, para a gente poder curtir os nossos primos lá e a nossa família por parte de pai. A mãe sempre foi muito carinhosa nessa parte, porque ela falava que criança precisa ter espaço e criança precisa ter vivência. Então, por mais difícil que fosse, ela sempre se apertava de um jeito ou de outro, mas ela tentava, na medida do possível, claro, levar a gente. Então, a gente teve convivências com a nossa família do Paraná. Isso foi muito importante para o nosso crescimento. O meu avô tinha um sítio, aliás, a gente ainda tem esse sítio, né? E eu falo que todas as crianças têm que passar por um sítio, gente. Comer fruta do pé, tomar banho de cachoeira, tomar banho de rio, pisar no cocô de vaca, pisar na terra. Meu avô falava que o ser humano precisa de terra para viver, precisa sentir a terra. Tanto é que quando a gente chegava, porque a gente chegava, meu Deus, depois de um dia brincando no meio do sítio, no ar livre, a gente estava irreconhecível. Para lavar os pés tinha que ser com escova de lavar roupa, só para vocês entenderem. Porque a terra é vermelha, mas era maravilhoso. E meu avô falava assim: deixa os meninos se sujar. É importante para eles crescerem, é importante para eles criarem anticorpos e a gente fazia tudo isso. A gente comia fruta do pé, a gente fazia bolinho de barro, a gente andava a cavalo, tomava leite tirado na hora, com aquela espuma, sabe, de fazer bigodinho? Era uma delícia. E assim, eu adorava levantar ainda de madrugada com meu avô. E olha que o Paraná faz um frio. Geralmente a gente fazia isso muito no verão, mas também fazíamos no inverno. Meu avô levantava, fazia café no coador de pano. Os mais antigos vão lembrar. Tinha uma garrafinha de suco maguari, que era um suco de caju, de maracujá, e aí ele vinha concentrado e a gente diluía. Então, tinha aquela garrafinha, ele enchia uma com café e enchia uma com café com leite para mim. E colocava na sacolinha, eu levava a minha sacolinha nas costas e ele levava a dele. Eu tinha apenas 5 anos nessa época, gente, 5 para 6 anos. E a gente subia, andava um pedação, porque
O sítio tem em torno de 6 alqueires e a gente queria ir para a cabeceira, próxima à rodovia. Então a gente andava. E meu avô era grandão, falei pra vocês. Então, assim, um passo dele era 2.000. Ele segurava na minha mão e eu tuc, correndo. Eu parecia um anãozinho na frente dele, assim. E aí a gente sentava na cabeceira do sítio, que fica próximo à rodovia, e sentávamos para tomar. Eu, o meu café com leite e ele o cafezinho dele, pra gente ver o sol nascer. A gente não falava nada um com o outro, só ficava ali, vendo o sol nascer. Depois nós voltávamos, eu ia para minha cama dormir, porque ainda era cedo, e ele ia fazer as coisinhas dele do sítio. Ordenhar a vaca, separar os bezerros. Mas isso é uma lembrança que para mim é muito doce. E assim, ele. Vamos pensar que toda pessoa tem um super-herói, né? Então, para mim, criança, ele era o meu super-herói e ele cresceu, e eu cresci assim. Cresci com um homem que segurava o cavalo para me andar, que não tinha medo de me colocar naquele cavalo de 2 metros, que deixava eu brincar, eu e minhas primas brincar com os forros da charrete, que nos deu a oportunidade de sermos crianças. E eu sempre falava, quando meu avô, se meu avô um dia partir, eu vou partir junto, porque eu não vou suportar a dor da perda. E no meu primeiro ano de formada, o meu avô adoeceu. Foram poucos dias. A gente tinha ido visitá-lo, ele voltou com a gente, ele é minha avó, e, e depois foi embora. E minha mãe foi com eles e minha mãe mandou mensagem que meu avô estava internado porque ele não estava bem. E tudo indicava que o quadro era grave. Nós voltamos para o Paraná, eu, meu irmão, meu pai, meus outros 2 irmãos por parte de pai e a esposa do meu pai. Meu pai foi passando mal daqui até lá. E a gente chegou meu avô já não conversava, já não falava mais. E para mim foi um baque muito grande. E o médico acabou conversando comigo, como conversou com a família, que o quadro dele era muito grave e que as complicações talvez fossem irreversíveis. Eu tentei ficar o máximo possível ao lado dele. Foram 2 ou 3 dias, eu não me lembro muito bem, mas eu tentei ficar o máximo ao lado dele. E teve um dia que eu estava no quarto, estava o meu tio, a esposa dele, e eu resolvi cochilar um pouquinho. Como ele estava num quarto que tinha 2 camas, eu acabei deitando um pouquinho, o hospital do interior, né? E eu acabei cochilando e acordei como se alguém me chamasse. E aí eu levantei e fui verificar a pressão dele. Eu achei alguma coisa estranha na respiração dele. E aí eu percebi que a pressão arterial dele estava muito baixa. E aí eu chamei a enfermeira e falei para ela que ela poderia chamar o médico porque meu avô estava indo embora. Eu não sei quem me deu forças assim, quer dizer, eu sei, foi Deus. Mas eu jamais imaginei passar por esse fato da forma que eu passei. Eu segurei as suas mãos e disse para ele que ele podia ir, que ele já tinha cumprido a sua parte na vida. Ele tinha criado filhos maravilhosos, ele tinha feito parte da educação dos netos, e ele tinha sido um homem maravilhoso na nossa vida. E que ele não merecia ficar sofrendo. Eu vi ele dar o último suspiro como um passarinho. Ele não se debateu,
Ele não apresentou sinais de sofrimento e isso pra mim, naquele momento, não tenho como descrever, mas ele foi em paz. E é essa paz que eu guardo no meu coração. Ou seja, o momento que eu achei que eu ia entrar em desespero, em revolta, eu tive paz por aceitar que eu tinha tido convivência com um homem maravilhoso, um pai que fez tudo possível para criar os seus filhos, um avô que fez tudo possível para ajudar os seus netos, um homem íntegro, um homem que não gostava de dever para ninguém, um homem que era religioso. Para vocês terem uma ideia, meus avós são da Congregação Cristã do Brasil. E lá, na época, a gente tinha uma separação entre homens e mulheres. Meu avô era da orquestra, né? E eu era a única menina que ficava com ele. Porque eu queria ir para a igreja, mas eu não aguentava ficar muito tempo acordada, então eu dormia no colo dele. E ele é um exemplo até hoje na minha vida. Então, essa é a primeira parte da nossa história. A dor da perda, a morte, como pode ser vista de maneiras diferentes. E eu quero que vocês pensem sobre isso. Semana que vem tem a segunda parte. Eu espero que vocês tenham um domingo maravilhoso na graça do Senhor e que vocês possam, com a história que eu contei, pensar como pode ser doce ou como pode ser amarga a perca de alguém. Um beijo e até domingo que vem.